Então, hoje é a nossa quarta entrevista, no dia 13 de abril de 2021, do projeto Caminhos do Ensino de História no Rio Grande do Norte, o saber e o fazer docente na educação básica. E eu estou entrevistando a senhora Dione Pessoa, professora da Rede Básica do Rio Grande do Norte, que vai contar um pouquinho para a gente como foi sua trajetória. Dona Dione, eu queria que a senhora pudesse falar um pouquinho para a gente quando a senhora nasceu, de onde veio, se nasceu aqui em Natal mesmo, um pouquinho dessa sua história de vida. Eu nasci em Natal no dia 9 de junho de 1948. Vou fazer 73 anos agora, no dia 9 de junho desse ano. Assim, a minha trajetória, eu tive um pai que era militar e uma mãe que era professora, mas ensinou muito pouco, aí foi para o serviço burocrático. Então, eu tinha mais duas irmãs, que uma é assistente social e outra é advogada, e eu sempre quis ser professora. Quando eu brincava, era professora. Eu acho que é um negócio que nasceu comigo, nasceu, porque eu amava ser professora. Se eu não fosse professora, eu não sei o que é que eu ia ser professora. Só, só queria ser professora. Aí eu fiz vestibular, passei, aí saí com 21. Eu primeiro estudei no Colégio Imaculada Conceição, hoje extinto, é a FACEC. Lá eu fiz até o ginasial, né? Chamava naquele tempo, ou seja, até o nono ano. Aí eu A senhora saí começou lá? Suas primeiras. O primário foi lá também? Não? desde pequenininha que eu era de lá. Desde o do preliminar, que antigamente não tinha esse negócio de maternal, da minha época, que eu era de lá. Aí, quando eu terminei, tinha o admissão ao ginásio, eu acho que você nem sabe disso, que você é uma criança. Então, eu fiz o admissão ao ginásio e fui fazer o primeiro ginasial, que era do primeiro ao quarto ginasial. Quando eu terminei, lá tinha o curso pedagógico, mas eu não quis ficar, eu quis ir para a escola normal. A escola normal funcionava ali no Kennedy, e a gente se profissionalizava no ensino primário, que hoje não tem mais isso. A gente podia ensinar o ensino primário. Aí eu terminei lá, eu só tinha 17 anos. Então, Bem eu fiz, jovem. eu fiz um concurso e passei. Só que eu não tinha idade para entrar no serviço público. Aí eu fui trabalhar ali vizinho à Policlínica, no Colégio Calazans Pinheiro, naquele colégio, e fiquei ganhando por uma verba durante 6 meses. Aí, quando eu completei 18 anos, eu fui nomeada praticamente quase no mesmo dia, porque a minha mãe trabalhava no departamento de educação, exatamente com esse serviço de professor. Aí ela preparou tudo. Aí eu fui nomeada, passei, eu acho que uns dois, foi em 68, parece, em 67, foi quando eu entrei no Estado. Entrei de verdade mesmo, nomeada. Aí foi quando abriu o Eston Church, eu fazia o segundo ano da faculdade e eu fui para lá. Aí depois que eu fiquei ensinando lá, naquela época o colégio tem 25 salas de aula, o Church, são 10 em cima e 15 embaixo, muito grande o colégio. E na época também, a gente que tinha 40 horas, a gente dava exatamente as 40 horas, não era como hoje. Então, eu ensinava 20 turmas. Das 25 que tinha, eu ensinava 20. Aí foi, lá tinha o diretor-geral, o diretor do matutino, do intermediário, do vespertino, do noturno. Aí foi quando o professor Ornelis, que eu acho que você já ouviu até falar nele, o colégio era super disciplinado, não fazia diferença nem o colégio particular daqui. E ele me chamou para dirigir o turno vespertino. Eu não tinha nem terminado a faculdade ainda. Aí lá eu passei 6 anos. No meu turno era só segundo grau, só o segundo grau. Aí foi quando eu também fui ensinar no cursinho pré-vestibular. Eu ensinava de manhã à noite, acho que eu lhe diga isso. Aí fui para lá, onde eu passei 12 anos nesse cursinho,
E 6 anos depois que eu estava na direção, o diretor-geral foi demitido e eu resolvi sair para o Colégio Bartolomeu Fagundes, aqui na Alexandrina de Alencar, aonde eu fiquei mais ou menos uns 4 anos, aí foi quando meu esposo faleceu. Eu fiquei com o meu consulês, falou com você, tinha 11 anos. Aí ficou, eu já tinha 30 de serviço, Nossa. aí eu cheguei e resolvi sair em 1997, no ano que ele morreu, porque eu ficava muito, muito, muito cheia de coisa para eu resolver sozinha, deixar em colégio, deixar em inglês, trabalhar, ele me ajudava demais, apesar de trabalhar em banco, mas ele me ajudava muito. Aí não deu mais e eu me aposentei, já faz 24 anos. Aí, quando a senhora entrou para o Estado nesse concurso, a senhora entrou para lecionar história ou foi como polivalente? Não, eu entrei para ensinar o curso primário. Não, Sim, não entrei para ensinar história, eu entrei para ensinar o curso primário, ensinava tudo, né? Foi até a terceira série que eu peguei, ensinei 3 anos nesse colégio. Para ensinar história, eu saí de lá para o Xuxa. Aí sim. eu ensinava história mesmo. Aí a senhora ingressou para a faculdade, já foi a faculdade de História. Já, porque esse problema assim, de eu gostar tanto de história foi por isso que eu digo que os professores, eles às vezes, eles despertam no aluno dele um gosto por alguma coisa. Eu tive uma professora no colégio chamada Clotilde Madruga, era minha professora de história. E então, ela, nessa época, eu nem gostava tanto assim de história, mas ela forçava mesmo a gente estudar. Né? E quando eu comecei a estudar, eu me apaixonei por história. Ela ensinava, na época, era sétima série, aí era história geral. Aí eu me apaixonei por aquela história antiga, história do Egito, me apaixonei por isso. Aí eu resolvi que ia ser professora de história por causa dessa professora, Clotilde Madruga, Que era lá no Imaculada Conceição. que era do Imaculada Conceição. Eu acho que ela já é falecida, porque eu já tenho 73 anos praticamente, quanto mais ela. Eu era uma criança e ela já era uma senhora de 50 e tantos anos, mas foi por isso que eu decidi fazer história. Aí a senhora ingressou no curso de História na faculdade, na UFRN, à época. Na UFRN, só que na época não tinha esse campus. Então, eu comecei estudando na Fundação Zé Augusto. Era Sim. lá. Porque Em era qual assim, ano, dona Dione? foi 67, eu acho que foi no ano de 68. No ano de 68. Porque quando eu fui para o colégio, eu já estava fazendo o segundo ano, 68 para 69, mais ou menos assim. Aí, sim, aí era lá, na Fundação Zé Augusto. Aí depois veio aqui, para onde é o Anísio Teixeira. Foi aonde a gente terminou. E o nome não era nem, era Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Natal. Era assim, porque englobava história, geografia, letras, pedagogia, esses cursos mais de humanos. Era assim, não tinha o campus ainda. E eu me formei, nunca estudei no campus, foi sempre assim, separado. Eu lembro que o meu esposo fazia matemática e ele estudava onde hoje é a tributação, ali, atrás do Banco do Brasil. Era tudo, cada um num canto. Pessoal de direito na Ribeira, era tudo separado. Aí, quando criaram o campus, juntaram. Aí como foi essa formação inicial da senhora? Assim, o que é que era visto no curso? Se tinham disciplinas da área da educação ou era mais voltado para a história mesmo? Era assim, nos primeiros anos, a gente estudava assim, estudava história, mas estudava geografia, estudava antropologia, que também puxa, é história também, né? Aí estudava, era muita história, história antiga, história da arte, a história das ideias políticas. A gente só foi estudar assim, específico de educação no quarto ano.
que a gente estudava psicologia educacional, a gente estudava didática especial e didática geral. Só no quarto ano que a gente estudava isso. Antes era história do começo até o fim. História da arte, das ideias políticas, do Brasil colonial, do Brasil república. Era assim, cada um professor ensinava história antiga, medieval era outro professor, história moderna era outro, e história contemporânea era outro. Era assim. Aí, dentro disso, a gente estudava a arte, que é belíssimo, né? A arte, a gente estudar. A arte egípcia, vixe, é bonito demais. Eu E como a gostava senhora muito. avalia esse ensino, o impacto desse ensino que a senhora teve na faculdade de História para a sua prática na sala de aula? A senhora, quando terminou, se sentia preparada, achava que faltava algo? Como é que a senhora Beatriz, sentiu isso? como eu sempre vivi numa sala de aula, para mim foi a coisa mais fácil do mundo fazer estágio. Tinha, naquele tempo, o Projeto Rondon, trabalhei até em Coronel Ezequiel. Aí, para mim, foi natural, porque eu já ensinava. Apesar de ter umas coisas assim que elas ensinam e que na prática a gente não faz. Por exemplo, a gente vai fazer apontar o negócio. Quando a gente estava dando aula para ter nota, a gente ficava sempre de frente com um apontador assim, né? E quando a gente está dando aula, então vai fazer isso. Quer dizer, tinha umas coisas lá que eu fazia porque eu tinha que fazer, porque a professora queria, que era a professora de didática especial, mas eu não tive nenhuma dificuldade. Sempre vivi, eu era uma criança, já via só cada um sala de aula. Aí não tive dificuldade nenhuma, porque teve aluna lá que até o estágio suspendeu. Mas eu já ensinava, então não tive dificuldade nenhuma de, de ensinar. A gente dava também muita aula no quarto ano, assim, a professora escolhia um assunto e cada uma ia pegar o seu assunto para falar na frente da nossa própria sala, que eram 19 alunos. Assim, não tive dificuldade nenhuma, nenhuma. A senhora estudou história num período bem tenso, né, da nossa história política, né? Fim dos anos 60, a gente, em meio a um regime militar. Isso teve também um impacto na sua formação, na sua vivência naquele período, Andriana? Muito. Porque não assim em colégio regular, mas no cursinho teve. Porque você sabe que cursinho, a gente sabe nem quem é quem. São turmas enormes, de 120. A turma menor que eu tinha 80 pessoas. E ali tem gente de todo jeito, né? E eu, inclusive, me afastei porque fiquei doente da garganta, porque naquela época era giz e não tinha microfone. Então, toda vez que você apagava, você engolia aquele negócio. Isso anos e anos e anos a fio. E eu falo alto, acho que já falo de família. E depois que fui ensinar naquele cursinho, foi pior. Então, teve uns dois ou três problemas comigo lá no cursinho, e foi assim, eu acho que foi alguém que deu parte, porque naquela época o professor de história era muito visado. Aí eu fui chamada na Polícia Federal e fui chamada também no quartel-general. O quartel-general foi por conta de uma apostila, a coisa mais besta do mundo. Isso em qual ano, Andriana? Eu acho que era em 77, 76, mais ou menos. Do quartel-general foi a coisa mais besta, porque eu fiz uma apostila e tinha um aluno meu que era caricaturista lá. E ele disse, professora, vou desenhar aqui uma capa. Aí ele colocou assim o Brasil. Era chorando, na verdade, né? E o povo pega, assim, ele fez uma caricatura. E quando a apostila começou a vender, eu fui chamada lá, porque ele colocou assim uma corrente e o homem lá achou que a gente estava tramando contra a segurança. Aí eu fui tentar explicar, fui dizer que não era chorando, era suando, para ver se amenizava lá o negócio. Aí fui dar uma explicação, que depois da Revolução o Brasil desenvolveu-se muito, fui mentir lá, né? Aí, mas também eu acho que ele estava gravando, mas não aconteceu nada. Agora, na polícia, ele era o superintendente, era um senhor chamado
Hugo Povo. Ele foi lá, não sei aonde, trouxe uma pasta, sabia da minha vida todinha, criatura. Pode acreditar. Tudo que eu fazia, ele sabia. Quem era meu marido, tudo, tudo. Aí, quando ele perguntou se eu ensinava no cursinho, aí eu cá comigo, eu disse, eu já sei o que é, mas não disse a ele. Aí ele veio lá com um bocado de história que eu falei, inclusive ele foi dizer que eu tinha dito na sala que gostava de Hitler. Ele disse. Nossa. Eu não gosto de Hitler, eu sou muito expansiva, assim, eu disse, eu gosto do meu marido, agora eu disse até assim a ele brincando, agora Hitler, eu falei na sala que ele foi uma das maiores inteligências do mundo, porque foi, quem conhece a história dele sabe, ele perdeu a guerra porque ele cometeu pequenos erros. Foi isso que eu disse. Aí ele ameaçou de caçar meu registro, eu disse que não tinha, que a minha profissão não valia nem a pena, porque era desse jeito, a gente não podia nem falar nada, que já estava. Aí depois veio com outra história sobre o Império Romano, entendeu? Ele queria me acabar mesmo comigo. Aí eu expliquei a ele, aí eu disse a ele, se o senhor esperar um pouco, enquanto eu vou em casa, eu pego os livros que eu li. Porque como é que o senhor, para caçar o meu registro, o senhor tem que caçar primeiro o autor do livro, não é eu. Porque eu não sei que. Eu não vivia naquela época, entendeu? Nem do Império Romano, que foi antes de Cristo, nem nada disso. Se o senhor esperar um pouco. Aí foi quando ele amansou, né? Amansou um pouco e desistiu. Mas eu acho que ele ia me pegar mesmo. Aí, por conta dessas besteiras, você não podia falar nada. Eu acho que tem alguém infiltrado ali, não sei. Principalmente professor de história, às vezes também de geografia. Mas o resto foi tudo calmo. Eu sempre me dei assim, muito bem com meus alunos, muito, muito mesmo. Eu era muito querida por eles. Ixi, não tenho o que reclamar de aluno, não. Adolescente, quando era assim, porque eu via que era um menino bem medonho, assim mesmo, bem. Aí eu chegava, me apegava com ele, entendeu? Eu dizia que ele era bonito, que ele estava cheiroso, que ele. Aí ficava assim, aquele amor tão grande, que era tão sincero da minha parte, que a mim eles não davam trabalho nenhum, entendeu? Já Entendi. em cursinho, aqui e acolá, surgia umas duas ou três coisas só. Coisa, coisa besta, porque ali já ele já era um adulto, né? Porque o adolescente e a criança, o povo fala muito do adolescente, mas a gente tem que ver, assim, principalmente menino de colégio estadual. Todo adolescente, ele é sonhador, ele é disperso, ele é meio dispersivo, então a gente tem que compreender e sair do adolescente. A diferença que tem do colégio para o privado é que o privado, o pai tem relativamente tem uma vida melhor, e principalmente hoje que tem colégio fechando demais, porque ninguém quer estudar mais no colégio público. A diferença é essa, que eles têm uma condição financeira mais baixa. Inclusive, quando eu me aposentei, foi em agosto, e eu não saí do colégio. Eu fiquei até dezembro, até terminar tudo, para poder eu entregar tudo e sair com medo que não viesse um professor e ele se prejudicasse por isso. Aí eu fiquei. Porque eu tinha assim, eu queria bem a eles como fosse assim, um filho mesmo. Era uma coisa estranha. Aí a senhora trabalhou sempre no mesmo cursinho, professora Dione? Ou passou por mais de um cursinho? Eu passei por mais de um. Eu ensinei. O forte mesmo era o Ferro Cardoso, porque na época era Ferro Cardoso e Hipócrates, que era uma rivalidade danada lá. E depois, no mesmo ano, eu também ensinei num curso menor chamado Rio Grandense. E ensinei nesses dois cursinhos. Ficava para lá e para cá, porque eu era moça, aguentava muita rituma, porque se fosse hoje, tinha dia de eu dar 13 aulas, não é fácil. É muito puxado, né? A gente sabe que até hoje, nós que somos professores, professoras horistas, né?
acabamos que acumulamos muitos vínculos até É, para poder compensar até financeiramente, né? Mas isso é, também tem um custo a nossa prática. Como é que a senhora observa hoje, olhando para o passado, o possível desgaste que isso gerou também, esse acúmulo de vários empregos, de várias turmas, né, simultaneamente, fora a questão que a senhora também era casada, tinha filhos, tinha uma vida também em casa. exatamente. O desgaste é grande, é muito grande, porque a gente que é mulher, a gente tem uma dupla jornada, não é só no cursinho ou no colégio que a gente trabalha, a gente chega em casa e tem dever, eu sempre bati pesado com esse negócio deles estudarem, sempre bati pesado, porque se eu batia lá fora com eles, por que não na minha casa? Aí, assim, era difícil, e a gente ganhava pior do que a gente ganha hoje. Era muito pouco. Então, quase todos os amigos da gente meus amigos trabalhavam no município, no estado, geralmente era nesses dois, ou no estado e no cursinho, num colégio particular, que eu acho que o colégio particular, eu sempre gostei mais de ensinar na escola pública, porque quando a gente recebe dinheiro, assim como eu ensinar no cursinho, o aluno, ele sempre olha a gente como fosse o assalariado dele. Principalmente aquele que tem mais entendimento. Ele olha como se a gente fosse o assalariado dele. E cria mais problemas do que o aluno de colégio público, eu acho. Quer dizer que comigo não aconteceu isso, não, porque foi tão poucas coisas que aconteceu comigo. Em 30 anos, que eu acho que praticamente não aconteceu nada, porque eu vejo, eu via muita amiga minha reclamando e tudo, não sei o que era. Não sei se era o amor que eu tinha por eles. É tanto que o meu esposo era um esposo excelente. E quando ele morreu do infarto, ele tinha 50 anos, completou num dia e morreu, por conta de negócio da Caixa, ele era da Caixa Econômica e teve o PDV, que hoje está vendo até de novo. Aí ele foi transferido e ele infartou. Não se estressava com nada. Eu acho que no dia que se estressou, ele morreu. Porque foi assim uma verdadeira tragédia familiar, aquele negócio. Aí eu tive que sair Super jovem. para poder criar meus filhos direito, porque sempre ele ajudava. Ia, passava ali, deixava um menino que eles eram do Colégio Marista, muito perto da minha casa. Estudava bem uns 13 ou 14 anos. Meu neto está lá também. Assim, tem assim, um amor por aquele colégio. Os irmãos me deram muito apoio, porque a gente sempre foi presente na vida dos nossos filhos, em tudo que eles faziam, a gente estava lá, por besta que fosse, mas a gente estava, porque eu acho que os pais, eles têm que participar da vida do filho, não é só criar e dar aquilo que eles precisam, tem que ter a participação dos pais, porque senão. E quando o meu esposo morreu, eu me desdobrei para ser pai e mãe desse menino. Aí foi difícil, eu tive que deixar. Chorei porque era muito nova, ainda tinha muita coisa para dar, mas terminei saindo. Foi isso. Essa condição era muito difícil, né, para administrar tudo isso e mais a Não casa. dava, não dava, não. Voltando, É tanto que depois eu deixei o turno noturno. De tudo que eu já fiz na vida, só teve uma coisa que eu me arrependi na vida. Eu digo todo dia que é meus filhos. Eu fiz um concurso para professor da universidade, para a história econômica do Brasil. E quando eu fui fazer, o meu esposo já sabia que eu tinha que passar um ano no interior. Acho que ele falou, mas deixa ela fazer. Fiz e passei, fui colocada para Macau, né? Que ele era de lá. Aí fui lá, o diretor me botou na quinta e na sexta, para eu vir com ele, que ele era esposo de uma amiga minha. Aí esse filho que apareceu aqui, ele cansava, era um cansaço alérgico, graças a Deus ficou bom com 8 anos, 9. E quando ele estava assim, ele só queria ficar comigo. Aí meu esposo, que não era assim, não era nada, que a gente não tinha isso aqui em casa, ele criou assim, uma certa dificuldade dizendo que eu não fosse por isso, por aquilo.
Aí eu assinei um termo de existência. Aí eu digo, a única coisa que eu me arrependo na minha vida foi de não ter ido. Porque tudo ia se arrumar, né? Depois. Mas eu perdi o concurso, aí não fui. Quer dizer, esse papel da professora, mulher, É, mãe, né? é São exatamente. três lugares que se ocupam ao mesmo tempo É, e que, na maioria das vezes, é muito difícil, né? Esse trânsito por esses três papéis. é difícil, muito difícil. É tanto que eu sou tão assim, inquieta, ativa, sabe? Que eu não sei ficar parada, não. Eu sempre quero estar fazendo alguma coisa. Eu faço um negócio, eu bordo um negócio, eu faço um bico de crochê, eu fico com meu netinho de manhã. Quando meu filho, que mora em Parnamirim, passa, deixa ele aqui. Aí eu fico com ele, ensino os deveres, só vai fazer 4 anos amanhã. Aí de tarde vou pegar ele no colégio, assim, eu não gosto, eu sou uma pessoa, apesar de eu estar idosa, eu sou ativa, entendeu? Não gosto, assim, eu acho que era de tanto que eu trabalhei na vida, eu fiquei desse jeito. As minhas amigas dizem, ah, marido, eu queria ter a metade da tua energia. E faço mercado, pago minhas contas, e dirijo, e vou para lá e vou para cá. Eu acho que foi por isso, porque era demais. Saía de um canto, entrava no outro, saía. Aí o hábito, né, faz o gosto. É verdade. Dona Dione, voltando um pouquinho para a sua formação lá no curso de História, que foi também, né, dentro dessa década, final dos anos 60, início dos anos 70, o curso de História, ele tinha uma visão mais crítica ou não? Ou já em virtude desse cenário, Eu evitava de se não, falar? não ouvi direito. Sim, acho que é minha internet. Sim, Está me ouvindo agora? estou. Estou. No final dos anos 60, início dos anos 70, né, o curso de História, naquele momento, a senhora considera que ele já tinha uma visão mais crítica ou que, em virtude desse contexto de repressão, evitava-se falar a respeito de alguns temas, tocar em algumas questões e ficava mais no aspecto mais técnico? No aspecto mais técnico. Você evitava demais, demais, demais. Inclusive, teve um colega nosso que foi preso, saiu da sala de aula. Nossa. Aí eu acho que isso aí oprimia um pouco até os professores, que eles raramente falavam. E quando falavam, era muito pouco. Porque o negócio era brabo. Então, possivelmente, até dentro da faculdade, podia haver essas pessoas observando o Eu que creio era que sim, dito. era. Tenho quase certeza, porque não foi, na minha sala foi um, mas não foi só o da minha sala. Aí era uma coisa assim que Deus me livre que aquilo volte, porque você não tinha liberdade de expressão, você não. Qualquer coisa. Por exemplo, se você estivesse falando sobre a escravidão negra, uma comparação. Aí, claro que num colégio regular de menino de 14, 15 anos, você não vai dizer realmente aquele seu ponto de vista mesmo, né? Porque não teve abolição, não teve isso. Porque se tivesse ainda hoje, não estava desse jeito. Eles se libertaram assim, entre aspas, mas nunca se integraram na sociedade, ainda estão desse jeito. Aí, se você fosse dizer, bastava isso, ou qualquer coisa assim que você fosse dizer, ou, por exemplo, falar da vida de Pedro I, que era um cachorrão, né? Que a pessoa, o aluno tem aquela imagem da independência do Brasil e tudo, mas, na verdade, se a gente se aprofundar, a gente vê quem era Pedro I. Aí qualquer coisa, isso quando partia para essa idade contemporânea para cá, qualquer coisa que se dizia, aí terminava sendo chamado, que por uma besteira eu fui bater lá, quanto mais. É verdade. Além do Winston Churchill, que a senhora trabalhou, e dos cursinhos, a senhora passou também por outras escolas regulares? Ou como Assim, é que foi essa passei, trajetória? passei por uma escola nas Quintas,
o colégio, eu fui vice-diretora lá, Maria Montezuma, que fica atrás da Urbana. E de lá eu ensinei pouco colégio, ficava muitos anos no colégio. Eu saí e vim para o Bartolomeu Fagundes, que era da maçonaria, só que os professores eram pagos pelo Estado. Aí foi lá que eu terminei, que é aqui vizinha Alcamana, que hoje está fechada. Uma escola pequena, mas muito boa, disciplinada. Pronto, só foi pelo Eston Chus, pelo Calazans Pinheiro, Ferro Cardoso, curso Rio Grandense, Maria Montezuma e Bartolomeu. E a senhora observa hoje que passou por muitas transformações na forma de ensinar no decorrer desse tempo, ou a senhora manteve uma mesma didática, as mesmas estratégias? Como é que foi isso ao Não. longo dos anos? No longo do tempo, mudou até, assim, principalmente no cursinho, né? Porque a história passou até no vestibular, mesmo naquela época, era mais uma questão de interpretação. De você interpretar um texto, você dar sua opinião sobre um determinado assunto e explicar por quê. Porque quando a gente começou, era diferente, né? Até a gente tinha um professor de História do Brasil que botou todo mundo de segunda época, porque fazia aquelas de bolso. Doutor Hélio Dantas, eu acho que é falecido também hoje. E ele fazia isso direto. Quer dizer, a gente, era quase uma coisa decorativa. Entendeu? Era decorado. E história não é uma matéria decorativa, é como eu digo ao menino, é uma coisa que você tem que compreender. Porque uma coisa que é consequência de uma coisa vira causa de outra. Então, se você for compreendendo aquilo bem direitinho, você nem vai esquecer e vai gostar, e não é chegar assim e decorar. Esqueceu a palavra, esqueci tudo. Mudou demais e hoje ainda está mais mudado ainda, eu noto. Está mais mudado, muito mais, muito mais. Mudou muito. Quando a senhora começou a ensinar, né, na escola regular, já no final dos anos 60, início dos anos 70, quais eram os recursos que a senhora tinha à disposição? Porque a gente vê que ainda hoje nós temos uma dificuldade, sobretudo na rede pública, de acesso a alguns recursos, né? Então, eu Muito. imagino que à época também havia uma restrição. Como é que... É pouco demais. Não tinha assim, quase nenhum recurso audiovisual, não tinha. Se qualquer coisa que você quisesse fazer, você tinha que. Eu me lembro de um júri simulado que eu fiz no colégio, que foi um show. Eu trabalhei tanto, foi sobre Lampião. Aí você tem que trabalhar, se desdobrar, assim, é super cansativo, porque não tem recurso, não tem. Até o mimeógrafo era aquele aula. Não tinha recurso audiovisual, por exemplo. Se for falar sobre a arte egípcia, se não tivesse no livro assim, alguma figura que a pessoa visse o que é a lei da frontalidade, assim, que eles fazem sempre as coisas de perfil, não tinha, não tinha nada, a não ser um giz e só. Não tinha. Na minha época não tinha, não. E como ensinar dentro desse contexto? Assim, o que é que a senhora fazia para tentar, de alguma forma, fazê-los se entender, né? Fazer com que eles Muito, compreendessem. muito difícil. Fazia lá uns desenhos no quadro. Se fosse assim para localizar, por exemplo, a Pérsia, levava um mapa, que era o único recurso assim, que a gente tinha, porque não tinha mesmo, não tinha nada. No livro, no livro, tinha que abrir o livro para mostrar a eles alguma coisa, não tinha. A gente procurava fazer de tudo. Eu lembro demais que eu estava dando uma aula uma vez, lá do cursinho, sobre a Guerra Mundial. Eu fiquei tão suada, porque eu ficava tão entusiasmada. Eu era assim, qualquer aluno meu vai dizer isso. Eu ri tanto desse dia que era 2 aulas corridas. Começou às 7, terminou às 8h30. E eu ficava tão entusiasmado com aquele negócio que chega eu suava, eu me disse, professor, a guerra acabou, tocou.
Era porque eu gosto de história, eu gostava de ensinar. Ah, Maria, sei não. Eu entrei na profissão certa, apesar dos pesares. E no cursinho, a senhora com uma turma com 80 alunos, né, às vezes até mais do que isso, eu acredito Era. que exigia muito da fala, né? Ave Maria, não tinha microfone. Aí você tinha que falar. Tinha uma turma que era ali no salão paroquial da Igreja de Santo Antônio, que era a área naquela época, era humanística, biomédica e tecnológica, né? Aí o professor de história, por exemplo, ter duas últimas aulas na área tecnológica, ele tinha que rebolar, ter um professor mesmo, porque senão havia evasão de alunos. Porque o que eles já não. História já era só para complementar para eles. E graças a Deus as minhas turmas sempre foram cheias e nunca deu esse problema, não. Mas eu rebolava mesmo. E logo cursinho também tem uma coisa. Você, quem é de cursinho, sabe, você tem que levar só o giz e a sua garganta. Porque ele não admite que você, esse negócio de plano de aula, não sei o quê, diz logo que você não sabe de nada. É, é só a garganta. Chega lá e pergunta: fiquei aonde? Aí, nas aulas que tem menos aula por semana, fiquei não sei aonde. A outra, fiquei não sei aonde. É assim. Era assim, né, da minha época. Uhum. Em algum momento, dadas as dificuldades todas que a senhora relata, né, tanto de remuneração quanto de recurso, de precisar ter mais de um vínculo, chegou algum momento da sua carreira que a senhora pensou em desistir ou em trocar de área? Nunca, nunca, nunca pensei em desistir. Nunca. Eu era aquela professora que eu acho que era do tempo mais antigo do que eu, que notava se o aluno estava triste, principalmente aqueles que eu convivia diariamente. Porque ele conversava demais ou alguma coisa, eu chamava ele, entendeu? Procurava ajudar de uma maneira ou de outra, porque a gente nota, né? E se você está todo dia numa sala de aula, por exemplo, do Estado, que tinha de 40 a 45 alunos, você nota. Se você prestar bem atenção, você vai ver. Aí eu sempre fui dessa professora assim, eu nunca desisti da minha profissão. Nunca. Eu acho que eu não vi assim, fui escolhida, vai ser isso aí, pronto. Então, então, o que motivou durante esses 30 anos a professora Dione a permanecer professora e tantos anos depois ainda se sentir convicta da sua escolha? Foi o amor pela profissão, foi isso. Eu fui ser professora por amor mesmo, por vocação mesmo. Eu não sei nem o que é que eu poderia ser, assim, se eu não fosse professora. Porque sempre eu gostei, eu acho que tinha diversas formas de eu ajudar sendo professora, de eu contribuir com alguma coisa sendo professora, até mais do que se eu tivesse outra profissão. Eu acho assim, quando a gente vai ser professora, porque a gente tem aquela vocação, parece que recebe aquele chamado assim, e vai, como eu fui. Todo mundo, você pode pegar aí qualquer aluno que foi meu, você deve encontrar por aí, que eles vão dizer. Isso que eu estou lhe dizendo. Era demais, demais, era demais. Assim, eu tinha assim, um amor. Assim, quando os meus alunos, dia de resultado de vestibular, eu ficava tremendamente triste, assim, quando eu vi que às vezes acontece, o aluno é esforçado, o aluno é bom e não passa, né? Por uma coisa ou por outra, até pelo estado emocional dele, ele não passava e eu ficava muito triste por causa disso. Pois é, mulher, era muito amor que eu tinha por isso. Que maravilha. Professora Dione, olhando para essa trajetória desses 30 anos, a senhora já falou brevemente aqui que teria uma coisa que teria mudado, né? Que tinha sido É, assumir essa oportunidade do concurso. Tem algo a mais que a senhora faria diferente dentro dessa trajetória? eu creio que não. Eu fiz tudo o que meu coração pediu. E eu sou muito assim, pelo meu coração. Fiz tudo, tudo que meu coração pediu,
usei todos os recursos disponíveis que eu tinha e que não tinha, procurava de todo jeito fazer com que eles me entendessem, que eles entendessem a importância do estudo da história, porque eu dizia todo dia a eles, olha, saber história é ter uma cultura geral, você saber por que aconteceu isso, mas isso já aconteceu há tanto tempo. Aí eu explicava a eles a importância da pessoa saber história, porque uma pessoa que eu já eu sabia tanta história, que eu já falava assim, quase automático. Agora, que já passou muitos anos, ainda sei muito mais. Não é como era, você ter aquela prática de todo dia estar ali falando, mas eu dizia muito a ele que história é isso, não é uma disciplina comum, é uma coisa que eles têm que saber para que eles possam saber até ter cultura, saber como foi a vida do país deles antes deles nascerem, por que aconteceu isso. E eu falava muito, muito, muito. Eu acho que tem muito professor de história por aí que foi meu aluno. Deve ter, que gostou, apaixonou-se pela matéria, né? Porque às vezes você sabe que a gente chega assim, num cursinho, por exemplo. Aí o professor diz, sou professor de química. Ele já é respeitado por ele ser professor de química. Sou professor de matemática. Aí diz, eu sou professor de história. Ah, é de história? Mas não é assim. A primeira aula que eu dava era só falando para eles a importância da história na vida deles. Entendeu? Porque é uma matéria importante, é um curso muito bonito. Você faz história, eu já fez. Eu sou formada em História e atualmente eu sou professora da universidade na área de Didática e Ensino de História. Pois é. Não é bonito o curso? É sim. É muito bonito. E eu que gostava assim de estudar, de me aprofundar, porque sempre eu digo todo dia, meu filho, se você for um lixeiro, você tem que ser um bom lixeiro. Se você for um mecânico, você tem que ser um bom mecânico. Porque eu toda vida tive vontade de ensinar e eu queria ser uma boa professora. Entendeu? Assim, ao mesmo tempo que eu ensinava, eu tinha assim muita disciplina na sala, entendeu? Não era porque eu tenho assim temperamento que eles iam bagunçar de jeito nenhum. Eu juntei as duas coisas, a disciplina e a vontade que eu tinha que eles aprendessem história. Foi isso aí. A senhora citou, fez referência ao concurso nessa área de História Econômica, né? O que É. motivou a senhora à época a ter interesse, né, em trabalhar na universidade e nessa área específica da História Econômica? O concurso era só história econômica, do Brasil geral. Aí eu achei melhor ir para a história econômica do Brasil e fui fazer. Agora, o que motivou mais assim, eu sinceramente eu vou dizer, foi mais era o salário. Porque eu queria deixar de ganhar tão pouco, entendeu? Como a gente ganhava, né? Para ganhar um pouco melhor, porque de tanto fazia eu dar aula no colégio como no cursinho, eu dava a mesma aula, porque tem gente que dá aula de acordo com o preço. É verdade. Não, eu dava a mesma aula, então eu tinha vontade assim, de melhorar, e o único lugar que tinha era a universidade. Então eu fiz, foi a única coisa na minha vida que eu me arrependi. Eu não fui e, por conta disso aí. Professora Dione, essa sua entrevista, seu depoimento, vai ser ouvido depois também por outros professores que estão em formação, alunos de História, que estão Foi não, cursando agora e tá certo. que vão futuramente ser professores. A senhora deixaria alguma mensagem para esses alunos, para essas alunas que poderão estar lhe assistindo mais adiante? O que eu tenho que dizer assim para um professor assim de maneira geral é que ele só vá assumir essa profissão de professor se ele gostar da profissão. Porque a profissão de professora tem mais desvantagem do que vantagem. Principalmente no tempo de hoje, que a gente vê assim,
até bater nos professores, né, que agora é diferente da minha época, que nunca existia isso. É assim, a vida se tornou mais violenta, as coisas estão muito diferentes, e abraçar uma profissão dessa, eles têm que ter amor por isso. É uma profissão bonita, eu acho. Acho ser professor assim que quer dizer, é quase como um sacerdócio, e o conselho que eu dou a eles é esse, que eles procurem, assim, além de ter a disciplina e estudar bastante, isso aí também é muito importante, que a pessoa meta a cara no livro, como eu meti, estude bastante, para ser assim um excelente professor, para não acontecer algumas coisas que eu vi acontecer quando eu era aluna da universidade, né? Porque sabe que tem professor mais ou menos, tem o ótimo, e a pessoa fica até assim um pouco desmoralizada quando já pega assim uns alunos que estudam muito, e acho que eles devem estudar bastante, entrar na profissão com amor e esquecer o salário. Porque, porque a gente vê tanta coisa aí, concurso, por exemplo, eu tenho um filho que ele passou a vida, ele terminou engenharia elétrica e começou, não, só tinha firma particular, e ele foi estudar para concurso. Ele passou 2 anos sentado num lugar, mas também quando ele saiu, ele passou em tudo que ele quis, entendeu? E era lá nas cabeças. Hoje ele é auditor fiscal da Receita, e até o delegado daqui agora, da Receita Federal, mas ele estudou, e eu digo todo dia, você, para ser alguma coisa, você não tem que ser bom, você tem que ser ótimo, porque bom está cheio, o mundo está cheio. Você tem que ser ótimo, para que você se destaque naquilo que você escolheu, ser um bom professor. E se não vir que não tem vocação, né, procura outro, outro canto. Você é professora de didática especial, no caso, que a gente chama. Didática e ensino de história. Hoje em dia, mais na área do ensino de história, com os estágios lá em história e com o ensino de história em pedagogia. É que naquela época chamava didática especial, porque era didática no ensino de história. Era Sim, exatamente. Fiquei muito feliz de falar com você. eu que Muito. agradeço. Pois, qualquer coisa, estou sempre à sua disposição. Se você precisar, estou aqui. Eu agradeço a disponibilidade da senhora, seu tempo para estar aqui conversando comigo, né? E dizer que a ideia é que a gente possa estar aprendendo com os nossos professores, com as nossas professoras, com quem dedicou a vida à docência. Então, eu sou só agradecimento à senhora por compartilhar suas memórias comigo hoje. Tá bom, muito obrigada, então. E qualquer Obrigada. coisa, estamos juntos.